Um servidor público preso em flagrante depois de colocar um dos criminosos mais perigosos do Rio Grande do Sul diretamente para fora da prisão pela porta da frente. Essa é a história que começa aqui, e ela é mais perturbadora do que parece à primeira vista. Mas antes de chegar a essa prisão, é preciso entender o cenário mais amplo em que ela acontece. Porque esse episódio não existe no vácuo. Ele faz parte de um padrão que se repete há décadas no Brasil. Um padrão de desvios, esquecimento e impunidade que custa bilhões ao povo brasileiro e que a deputada Carol Detone decidiu expor em detalhes, escândalo por escândalo, ano por ano, cifra por cifra. O que ela apresentou parece, nas próprias palavras dela, mais um filme de terror baseado em história real. E a pergunta que fica no ar, depois de ouvir tudo, é simples e incômoda. O quanto disso você já sabia? E o quanto foi apagado da sua memória com o passar do tempo? Vamos começar pelo começo. 2004. Estoura o caso Valdomiro Diniz, assessor da presidência flagrado cobrando propina. Um único servidor, uma única cena, mas ela puxou um fio que não parou mais. Em 2005, vem o escândalo dos Correios. Propina dentro de uma estatal federal. Aquele episódio foi a ponta do novelo que levou ao Mensalão, um dos maiores escândalos de compra de votos no Congresso Nacional que o Brasil já registrou. 25 pessoas foram condenadas pelo Supremo Tribunal Federal. O valor desviado, segundo as investigações, chegou a cifras bilionárias. Em 2006, um novo episódio. Petistas chamados de aloprados foram presos carregando R$ 1.700.000 em dinheiro vivo. O objetivo era negociar um dossiê falso. Não era um plano improvisado, era uma operação deliberada, com dinheiro em espécie, para manipular a opinião pública. De 2007 a 2015, o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, financiou obras fora do Brasil. Ao todo, foram cerca de 55 bilhões de reais aplicados em 148 obras distribuídas por 15 países. 5 empreiteiras, que mais tarde seriam investigadas pela Operação Lava Jato, captaram praticamente a totalidade dessas obras. Venezuela, Cuba e Angola protagonizaram calotes de quase 5 bilhões de reais. E quem cobriu esse rombo foi o contribuinte brasileiro, o trabalhador que paga imposto todo mês sem saber para onde o dinheiro vai. Em 2014, começa a Operação Lava Jato. As investigações revelaram desvios bilionários dentro da Petrobras, a maior estatal do país. A própria empresa reconheceu 6 bilhões de reais em perdas em apenas um dos cálculos apresentados. Quando se somam superfaturamentos, desvios e os prejuízos causados à economia nacional, as estimativas apontam para um impacto total de mais de 42 bilhões de reais. 42 bilhões. É difícil de mencionar esse número de forma abstrata. Para torná-lo concreto, é dinheiro que poderia ter construído hospitais, escolas, saneamento básico, infraestrutura em cada canto do país. Em vez disso, desapareceu. Ainda em 2014, o Postalis, fundo de pensão dos funcionários dos Correios, entrou em crise. Os rombos vinham se acumulando desde 2009. Sem reajuste desde 2016, o déficit do fundo já ultrapassava 12 bilhões de reais. Quem pagou o preço foram os aposentados e os trabalhadores que contribuíram a vida inteira esperando uma aposentadoria digna. Tudo isso aconteceu durante os governos Lula 1 e 2 e os governos Dilma 1 e 2. São mais de uma década de administração federal marcada por escândalos que se sobrepõem, que se conectam, que formam uma linha contínua. E quando Lula retorna ao poder, o ciclo não se quebra. Em 2025, investigações apontam cerca de 6 bilhões de reais em descontos indevidos realizados pelo INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. O dinheiro saiu das contas de aposentados, pensionistas, pessoas idosas que dependem desse benefício para sobreviver. 6 bilhões retirados de quem menos pode perder. No mesmo ano, as estatais federais registraram um déficit de 5 bilhões de reais, o segundo pior resultado da história dessas instituições. E um novo escândalo começa a ganhar contornos, o caso do Banco Master.
As investigações ainda estão em curso, mas o impacto estimado no Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, já chega a 52 bilhões de reais. 52 bilhões. Um fio que está sendo puxado e que promete revelar ainda mais nos próximos meses. Sempre bilhões, sempre estatais, sempre dinheiro público, sempre o dinheiro do povo brasileiro. E é exatamente aqui que mora o perigo mais silencioso de todos: o esquecimento. Há jovens que não viveram a era do mensalão, que não lembram do petrolão, que nunca ouviram falar do postaliz ou dos calotes na Venezuela e em Cuba. O tempo apaga, a memória falha. E é nessa brecha, nesse espaço entre o que aconteceu e o que as pessoas ainda conseguem lembrar, que novos escândalos encontram terreno fértil para crescer. Quem esquece o último escândalo, de certa forma, financia o próximo. Agora, saindo do panorama histórico e chegando ao presente imediato, há uma prisão que acabou de acontecer, e ela ilustra de forma brutal e concreta como a corrupção não existe apenas nas altas esferas do poder. Ela se infiltra nas instituições, nos cargos do dia a dia, nos servidores que deveriam proteger a sociedade. O policial penal Rudy Creide Costa Machado foi preso em flagrante. A suspeita é grave. Ele teria facilitado a fuga de um detento considerado de altíssima periculosidade, diretamente do interior de uma penitenciária. O preso beneficiado se chama William Ramos Silveira, 29 anos de idade. Apontado pelas autoridades como uma das principais lideranças de uma das maiores facções criminosas do Rio Grande do Sul, com atuação concentrada na região de Cachoeirinha. Condenado por homicídio qualificado, ele cumpria pena em regime fechado na penitenciária de Charqueadas e ainda tinha mais de 34 anos de prisão pela frente. 34 anos! Uma vida inteira atrás das grades, determinada pela justiça. E ele saiu. De acordo com as investigações conduzidas pela Polícia Penal e pela Polícia Civil, o sistema prisional registrava que William havia sido removido para atendimento hospitalar externo. Parecia um procedimento normal, burocrático, rotineiro. Mas a apuração concluiu que esse deslocamento nunca aconteceu. Nenhuma transferência médica real ocorreu. O que houve foi a inserção de informações falsas no sistema, fabricando um registro que não correspondia à realidade e que abriu caminho para que um líder de facção, condenado a mais de 3 décadas de prisão, simplesmente saísse pela porta da frente. A suspeita é de que William Ramos Silveira esteja foragido desde o dia 27 de maio. O desaparecimento foi oficialmente constatado apenas em 1º de junho, 4 dias depois. 4 dias em que ele já estava livre, enquanto o sistema ainda registrava sua presença dentro da unidade prisional. E quem estava por trás disso? Um servidor de carreira. Rudy Creide Costa Machado não era um funcionário qualquer. Ele ocupou cargos de chefia dentro da instituição, entre eles o de diretor adjunto do Departamento de Segurança de Execução Penal e o de chefe da Divisão de Recursos Humanos. Participou de debates públicos sobre o sistema prisional. Defendeu pautas ligadas à valorização profissional dos agentes e à saúde mental da categoria. Era, na aparência, exatamente o tipo de servidor que deveria ser o guardião do sistema, não o seu sabotador. E é isso que torna esse caso tão perturbador. Não é apenas a gravidade do crime, é a posição de quem o cometeu. É a confiança depositada nesse cargo, nessa função, nessa responsabilidade, e a forma como ela foi completamente traída. Um líder de facção condenado por homicídio, com mais de 34 anos ainda a cumprir, está solto. Um policial penal que ocupou cargos de chefia e debateu publicamente a valorização da categoria está preso. E o sistema que deveria proteger a sociedade foi manipulado por dentro, com um simples registro falso num banco de dados. Quando se coloca esse episódio ao lado de tudo que a deputada Carol Detone apresentou, os bilhões desviados, os fundos de pensão destruídos, os aposentados lesados, as estatais sangradas, o que emerge não é uma série de casos isolados, é um retrato. Um retrato de como a corrupção opera em diferentes níveis, em diferentes instituições, com diferentes atores, mas sempre com o mesmo resultado. Quem paga é o cidadão comum, o aposentado que teve o benefício descontado sem autorização,
o trabalhador que contribuiu para um fundo de pensão que virou rombo, o brasileiro que financia obras em outros países enquanto faltam hospitais no seu município. E agora, o cidadão gaúcho que vive na região de Cachoeirinha, sabendo que um líder de facção condenado por homicídio está solto, porque alguém dentro do sistema decidiu que as regras não valiam para ele. Há algo nessa sequência de fatos que provoca uma sensação muito específica. Aquela mistura de raiva, cansaço e uma pergunta que não sai da cabeça. Até onde isso vai? Quantos escândalos a mais precisam acontecer antes que algo mude de verdade? E o que cada um de nós faz com essa informação quando para de assistir e volta para a vida cotidiana? Talvez a resposta comece exatamente aí, no momento em que a pessoa decide não deixar o esquecimento fazer o trabalho sujo.